Olá, no 44º dia de guerra, o exército de Israel realizou operações num bairro da cidade de Gaza, onde ficam casas de dirigentes do movimento de resistência islâmica, o Hamas, responsáveis pelo ataque terrorista de 7 de outubro, que deflagrou a guerra. Provavelmente eles não estejam mais lá. E o exército de Israel também anunciou ter descoberto um túnel de 55 metros embaixo do hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza. Os Estados Unidos estão pressionando Israel a adiar o avanço da operação terrestre para o sul da faixa de Gaza, para que seja elaborado antes um plano de proteção aos civis que foram para lá para fugir da guerra no norte de Gaza. O norte hoje está sob controle de Israel, que mais cedo ou mais tarde vai avançar rumo ao sul. Mais 5 soldados israelenses morreram, elevando o total de mortes na invasão da faixa de Gaza para 64. Se incluir os soldados mortos no ataque terrorista que deflagrou a guerra, 383 soldados de Israel morreram até agora. Desde o início do conflito, mais de 13 mil palestinos foram mortos em Gaza, dos quais mais de 5.500 eram crianças e 3.500 mulheres. Outros 30 mil palestinos saíram feridos. Mais de 1.200 israelenses estrangeiros foram mortos no ataque terrorista de 7 de outubro do Hamas e da Jihad Islâmica a Israel. O exército israelense afirma ter matado 1.500 terroristas ao repelir o ataque. Esses números de ambos os lados não foram confirmados por fontes independentes. 4 dias depois que Israel tomou o hospital Al-Shifa, maior de Gaza, 31 bebês foram retirados, 31 bebês que já tinham sido retirados de incubadoras por falta de energia elétrica, foram levados no domingo para um hospital em Rafah, no sul do território palestino, junto à fronteira com o Egito. A Organização Mundial da Saúde, que considerou o hospital uma zona da morte, pretende retirar outros 260 pacientes em 72 horas. Neste domingo, na segunda-feira, 122 pacientes chegaram ao Centro Médico Nasser, em Khan Yunis. A negociação de uma trégua de 5 dias em troca da libertação de 50 reféns não avançou. Um assessor do governo Joe Biden declarou que nada está acertado enquanto tudo não estiver acertado. Primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, o Catar é o país que negocia com Hamas. O Sheikh falou que faltam detalhes muito pequenos para fechar o acordo de libertação de reféns em troca de uma trégua de 5 dias. Em resposta a disparos de morteiros e mísseis antitanque contra várias brigadas israelenses, a artilharia de Israel atacou posições da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, no sul do Líbano, que é uma segunda frente de guerra. Não é uma guerra total, mas há um conflito permanente. O presidente Biden e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenaram como inaceitável a violência dos colonos extremistas na faixa de Gaza, onde mais de 200 palestinos foram mortos desde o início da guerra. Os rebeldes hutis, xiitas, zaiditas, apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen, sequestraram um navio no Mar Vermelho, um apoio ao oprimido povo palestino. Os militares israelenses disseram que o navio não é de Israel. De 17 de outubro a 17 de novembro, houve 61 ataques a bases militares dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Em resposta, a Força Aérea dos Estados Unidos tem bombardeado bases da Guarda Revolucionária Iraniana na Síria. Os Estados Unidos acreditam que os ataques são feitos por milícias xiitas apoiadas pelo Irã. Uma delegação de ministros dos países árabes e muçulmanos chegou nesta segunda-feira a Beijing, onde o ministro do Exterior da China, Wang Yi, prometeu trabalhar pela paz no Oriente Médio. Uma análise do jornal The New York Times pergunta se a estratégia de Israel está funcionando e alerta que o tempo não está ao lado de Israel. A Força Aérea Israelense bombardeia Gaza desde 7 de outubro. A invasão terrestre começou em 27 de outubro com 2 objetivos principais: erradicar o Hamas
e resgatar cerca de 240 reféns sequestrados em 7 de outubro. O exército de Israel tomou o norte da faixa de Gaza, 40 mil soldados cercaram e ocuparam a cidade de Gaza. O exército de Israel atacou fortificações de uma rede de túneis subterrâneos, invadiu hospitais, onde Israel afirma que havia centros de controle e comando embaixo da terra, e agora os soldados israelenses preparam para marchar rumo ao sul do território palestino, mas com a morte de mais de 13 mil palestinos, civis e milicianos, Israel está sob uma enorme pressão internacional por um cessar-fogo. O próprio ministro do Exterior israelense, Eli Cohen, admitiu na semana passada que em 2 a 3 semanas a pressão externa pode se tornar irresistível. Até agora, Israel mostra força e poder, mas não uma estratégia clara para atingir seus objetivos políticos. Os bombardeios maciços não ajudam na libertação dos reféns. 2 cadáveres de reféns foram identificados na semana passada na área do hospital Al-Shifa. O Hamas atribuiu as mortes a ataques aéreos de Israel. A pressão da ofensiva terrestre não foi suficiente para soltar os reféns. Ao contrário, o uso dos reféns como escudos humanos é talvez o último recurso que o Hamas tem para evitar um ataque esmagador de Israel. Israel arrasou parte de Gaza, 60% dos prédios residenciais estão inabitáveis, matou 13 mil palestinos para conseguir eliminar cerca de 1.000 milicianos do Hamas. Israel quer infligir o máximo de danos ao Hamas o mais rapidamente possível, antes que haja uma reação internacional mais forte ainda. Mas esta é uma estratégia que não poupa civis e ameaça a vida dos reféns. Várias empresas, entre elas a Apple e a Disney, retiraram seus anúncios da rede social X, o antigo Twitter, em protesto contra posições antissemitas de seu dono, o empresário de ultradireita Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo. O bilionário Musk endossou um tweet com uma teoria conspiratória antissemita de que os judeus estimulam a imigração ilegal para substituir os brancos norte-americanos por imigrantes de minorias raciais. Desde que o bilionário comprou o Twitter, acabou com a moderação e os discursos de ódio voltaram a correr soltos. Por fim, um alerta vermelho: a temperatura média da Terra na sexta-feira ficou 2 graus acima da média prevista para esta época. Se alguém ainda tem dúvidas sobre o aquecimento global, venha para o Rio de Janeiro, onde a sensação térmica chegou a 60 graus. Vem aí um verão violento e, o que é pior, o aquecimento global só tende a piorar. O pico das emissões dos gases que agravam o efeito estufa deve acontecer em 2030, só depois a concentração de gases carbônicos na atmosfera começa a cair. Daqui a 10 dias, começa em Dubai mais uma conferência da ONU sobre o clima, a 28ª Conferência das Partes do Acordo sobre Mudança do Clima, acordo este assinado na Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Conferência do Rio de Janeiro, ou Rio 92. O principal tema da pauta é a criação de um fundo para financiar a transição energética para uma economia sem a queima de combustíveis fósseis, gás, carvão e petróleo, e também para a mitigação e adaptação aos efeitos do aquecimento global. Na Conferência de Copenhague, em 2009, os países ricos prometeram dar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, mas só agora esses mecanismos de financiamento estão sendo discutidos na prática. Pelo que se viu nas reuniões preparatórias, a chance de frustração é grande. Quando há problemas mais urgentes como guerras, as questões ambientais tendem a ficar de lado porque seus efeitos são de longo prazo, mas o aquecimento global e os fenômenos climáticos extremos, secas, enchentes, ondas de calor, estão aí. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção
Shalom, que é paz em hebraico, Salam Aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.